Graça e paz, que o Senhor nos abençoe mais um dia para falarmos da palavra de Deus nesse domingo de Páscoa. Parabéns, aniversariante, que Deus conforte os que perderam seus parentes, qual seja o problema, ou pelo Covid alguma coisa, e enchemos nosso coração de esperança, que as pessoas se precaveiem e que essa vacina venha. Põe o seu problema diante de Deus, queremos orar por você, que seja ele qual for. Senhor Deus, querido Pai, primeiro queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui para falarmos da Tua palavra. Põe na Tua presença, Senhor, todos aqueles que sofrem, seja problema de saúde, ou Senhor que perdeu um ente querido, ou seja por problema financeiro, ou familiar, seja qual for o problema, Senhor, que o Senhor venha trazer um milagre, uma esperança. Senhor, porque pela fé, Senhor, nós alcançamos o milagre. É tudo que pedimos e agradecemos em nome do Filho Jesus. Amém. Amém. Hoje falaremos sobre Páscoa. É dia de Páscoa, né? Então, a gente sempre, dia de Páscoa, dia da mulher, a gente sempre faz uma pregação com esse tema. Vamos ler Êxodo 12, 22 e 23, por favor. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia, usada para sangrar o animal, e passem o sangue no alto e nas laterais da porta, e que ninguém saia de casa até o dia seguinte, porque o Senhor vai passar para matar os egípcios, mas quando vir o sangue no alto e nas laterais da porta, ele passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre nas casas para matá-los. Amém. Quem gosta de lockdown? Creio que ninguém ou quase ninguém. Mesmo sendo empregado, não pode sair, está tudo fechado. O patrão, então, nem se fale. Jovens e crianças presas, apesar de ninguém respeitar. É uma coisa horrível, apesar que as pessoas não estão respeitando, né? Diz que aquela cidade liberando Brasília, turística, estava muita gente aglomerada. Não. Paraíso? Pirinópolis. Tinha uma multidão lá. O pessoal não está tomando precaução, morrendo muita gente. E as pessoas na Bélgica fizeram uma manifestação muito grande contra o lockdown. Eles falam francês, né? Liberté, liberté. Essas palavras fáceis assim a gente sabe. Porque lockdown é ruim mesmo. É ruim ficar isolado, é ruim para a economia, para o desemprego. O desemprego é ótimo, né? Não é fácil. Mas na primeira Páscoa houve um pequeno lockdown. Vamos ver que na vida de Jesus houve lockdown, na vida nossa tem lockdowns no decorrer dela. E faz parte da vida. Nós vamos comentar isso. Me desculpa aí a pronúncia aí não tão correta do inglês aí, mas vamos levando. Então o tema nosso é lockdown da Páscoa. Vamos falar junto? Lockdown da Páscoa. Vamos primeiro falar da Páscoa judaica. É muito detalhes. Se eu for falar aqui, vai o tempo da pregação toda. Eu vou pegar só alguns itens que nos interessam. O povo judeu estava no Egito e Deus mandou Moisés falar com Faraó para que Faraó o libertasse. Então, Deus mandou 10 pragas. Na 10ª praga foi onde celebrou a Páscoa. Na 10ª praga, a 10ª praga foi a morte dos filhos mais velhos dos egípcios, os primogênitos. Então, Deus falou para Moisés assim, vai, fala para Faraó libertar o povo. Deus endureceu o coração de Faraó e não libertou. Então, Deus disse ao povo de Israel, matem um cordeiro, prepare ervas amargas e pão sem fermento. Uma festa de 7 dias, né?
mas vocês estejam vestidos, né, para sair. E pegam tudo que os egípcios te derem, ouro, pulseiras, essas coisas, para vocês levarem. E vocês pegam esse animal sem defeito, um cabrito ou um carneiro, no 10º dia, no 14º ao pôr do sol, vocês matam e comem. Cada um tinha que comer, só a família, não podia sair o cordeiro nem carne daquela casa, mas naquela casa podia comer mais de uma família, caso fosse pequena. E o sangue desse animal, na bacia que foi morto, passava, a Bíblia fala umbrais, mas vamos falar portais, que é mais fácil, né? Aquilo era um símbolo que o anjo da morte ia passar à meia-noite, e a casa que tivesse aquele sangue, ele não entraria, e ele passaria ali sem causar a morte dos mais velhos. Mas na família dos primogênitos morreram tanto os filhos mais velhos como os filhos mais velhos das pessoas e dos animais. Bom, e no geral é isso mesmo, está tudo anotado aqui, e era para comemorar essa Páscoa para a posteridade, né? Então do primeiro mês, que é o mês de Nissan, aqui a Bíblia não fala Nissan, mas a gente sabe que é, do dia 14 ao dia 21, vai dar 7 dias, não se come pão. Chamo essa festa da Páscoa, também chama a festa dos pães ázimos, ou a festa dos pães sem fermento. Então, quem comesse pão com fermento era expulso da comunidade de Israel. E quem só podia comemorar essa Páscoa tinha que ser circuncidado, os homens. Tanto estrangeiro quisesse participar, ou empregado, os homens tinham que circuncidar. Aí a família toda poderia participar, né? Que era uma das exigências. E que eles tinham que comer esse horário, que meia-noite, 11 ia passar, e Deus já anteveio que Faraó os libertar pela manhã, e eles tinham que sair apressadamente, não é? E Jesus comemorou sua Páscoa. Pela tradição, ele comemorou essa Páscoa quinta-feira. Na sexta-feira, e nessa quinta-feira, com os discípulos, ele foi para o Gólgota. No Gólgota ele foi preso, passou a noite inteira sendo julgado, foi crucificado, e 3 horas da tarde ele faleceu. E eles crucificaram ele, sepultaram ele rapidamente, antes da Páscoa, que seria o sábado semanal ou litúrgico, porque no sábado eles não trabalham, né, antes do pôr do sol, que o sábado para eles começa no pôr do sol. E assim foi. E Jesus fica sepultado esse período aí, né, antes da sexta-feira à tarde, e domingo de manhã ele tinha ressuscitado. Nós vamos ver ali que Maria Madalena e outra Maria foi até o sepulcro, encontrou o sepulcro vazio, né? Essa foi a Páscoa que Jesus comentou. Uma das coisas que é difícil a gente entender na Bíblia, tem coisa que fora de nossa compreensão a gente aceita, né? Eu nunca digo que a Bíblia está errada. Eu já vi muita gente dizer isso. Evangélicos mesmo, católicos, e gente que se diz cristão. Então tem coisa que eu não entendo. Mas Deus quis que o povo de Israel saísse do Egito com 10 pragas, e a última foi muito violenta. Essa foi a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Qual era duro. Quando teve a terceira praga do piolho, terceira, hein? Teve 7 depois. Os líderes, os conselheiros de Faraó falaram: pelo amor de Deus, liberta esse povo. Você não vê que o Egito está destruído? Mas ele não mudava, intransigente, né? Líderes que vê que as coisas não estão boas, mas eles não mudam. E a gente pergunta assim: será que Deus está endurecendo o coração para provar alguma coisa? Aí já não é comigo, né? Eu não posso fazer essa destruição.
Desobediência de Faraó, desobediência de Israel, desobediência de Adão e obediência de Jesus. Então nós vamos ver que a desobediência tem causado muitos danos à humanidade, não obedecer regras. E Romanos 5,19, o apóstolo Paulo em Romanos 5,19 vai dizer o seguinte: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém. Então o apóstolo Paulo diz assim, que uma pessoa desobedeceu e o pecado veio ao mundo, foi Adão e Eva. Ele fala Adão, que quer dizer a humanidade, né, da época. E por isso veio o pecado ao mundo, mas pela obediência de um homem, que é Jesus Cristo, veio aqui ao mundo. Muitos serão feitos justos, nos justificará, nos salvará. Então, um desobedeceu, o outro obedeceu. Rebeldia. Obedeça apenas. Poderia questionar: por que ficar em casa esta noite? Por que o sangue das portais? Páscoa, por que este dia? O anjo não sabe quais são os primogênitos de Israel? São perguntas que o povo poderia fazer. Por que eu ficar quieto em casa? Porque o anjo deu uma ordem. Deus deu uma ordem a Moisés: não saiam de casa. A hora que o sol escurecer, que vocês comeram o animal, passaram o sangue, não saiam. Vocês vão sair de manhã, proibido. Ah, mas eu deixei uma roupa lá no varal. Não saia. Recolha os meninos, para eles não saírem, você tem que sair. Ah, mas o gado lá é perigoso morrer, cair no buraco e tal. Tem muitos a fazer, sabe disso. Quem mora, principalmente em zona rural, que era mais ou menos na vida antigamente, você tem muita coisa para fazer à noite. Não saia. Não é bom. Um período pequeno. Mas eles tinham que organizar. Eles teve muito prazo de organizar para que não saísse. E eles podiam questionar: mas para que passar o sangue na porta? O anjo, será que não sabe? Claro que ele sabia. Mas Deus quis isso. E a gente sabe que esse sangue representa o sangue de Jesus que nos salva. Então havia questionamento. Em Romanos 2,8 diz: mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Amém. Mas indignação e ira aos que são contenciosos. O que é contencioso? O que cria contenda? Cria caso com tudo. Quem já foi líder de alguma coisa, de vez em quando a gente de gincana, essas coisas, você passa raiva demais. Você senta com um grupo, né? Uma vez no colégio, fui dirigir uma peça de teatro. Eu escrevi a peça e fui dirigir. Na hora da cortina abrir, a menina falou assim: isso aqui podia ser diferente. Eu fiquei nervoso demais. Minha filha, a cortina está abrindo, você devia ter falado isso antes. Agora obedecer o que foi determinado. As pessoas não obedecem regras, não querem obedecer, são contenciosos, gostam de contenda. Como as pessoas gostam de contenda. A campanha da fraternidade foi marcada por uma briga terrível que nunca houve. Uma questão lá, e a pessoa que estava coordenando é ameaçada de morte, ameaçada pela violência, que ela não está nem saindo de casa. Pessoas que o seu candidato, para elas, é um semideus e ameaça quem não vota nele. Nós estamos vivendo setores brigando com outros bairros, né? Estava vendo sobre a Colômbia, parece muito com o Brasil. Então, uma facção mora no bairro, a outra fala: ninguém pode passar para um lado e para o outro, senão é morto. Uma violência terrível. E no lugar turístico é cheio de polícia, como é o Rio de Janeiro. Que se não for, você é assaltado, é morto. A violência tomou conta. E Jesus disse, né, o apóstolo Paulo vai dizer assim: indignação e ira a esse tipo de... A Bíblia não fala que alguém questionou essas ordens da Páscoa. Mas nós vamos ver que Israel, durante a jornada deles no deserto, eles reclamavam de tudo. E eles não entraram na terra por reclamação.
Tudo que faz eles são contras. Meu Deus, será que você não pode obedecer a regra por um pouco? Em Marcos 5,36 ou Lucas 5,37, Jesus diz a Jairo, que estava com a filha doente, ele diz o seguinte: não temas, somente, crê somente e será salvo. Ele diz assim: não tenha medo, crê somente e você será salvo. Sabe uma coisa que eu tenho observado muito? É que os médicos andam tão desanimados que as pessoas não cumprem o que eles pedem. Ele te fala assim, e esse dia eu fui, você vai, todo mundo vai, ele entrega uma tabelinha e diz assim: segue isso aí. Esse dia ele diz assim a um paciente: ó, depende mais de você que de mim. Porque a medicação tem um efeito, mas sua dieta é que vai determinar a cura dessa doença. E a dieta não depende de mim, meu querido, depende de você. Mas como é difícil. É verdade ou não é? Como é difícil seguir norma. Né? Nosso lockdown. Nós passamos por vários lockdowns na vida. Ou não? Por exemplo, quando você é internado. Você fica um tempão e você tem um punhado de coisa para resolver. E o médico fala: não, meu filho, aqui você é medicado melhor. Aqui você tem melhor acampamento, você vai ficar quieto aqui. Ah, mas eu tenho que resolver isso aqui. Não. Se você quiser viver, você tem que ficar. Ei, mas já vi, né? Paciente dá trabalho. Mulher em resguardo. Você, quando opera, tem que ficar deitado. Quando pós-operatório, você não pode levantar, senão tem uma dor de cabeça pro resto da vida. O pessoal opera quando está andando no corredor. A enfermeira: não, você não pode fazer isso não. Ah, você quer mandar em mim? Né? Então eu já vi gente lá que tem que dar o sossega-leão neles, que eles querem ir embora mesmo. E teve uma época, não sei se vocês pegaram essa época, que a pessoa gripava, tomava suador. Você já tomou suador? É a coisa mais horrível do mundo. Se tem uma coisa horrível que eu já passei na vida, foi tomar suador. E as crianças quase toda a época tomavam. Era um único jeito de curar gripe. Então, o suador era o seguinte: dava um chá muito quente para você, que fazia você suar muito. Na época de calor, de dia que os meninos estavam tudo brincando, você dentro de um quarto escuro, com coxa e paletó. A criança suava tanto que ia de delírio. E você queria sair do quarto, aquele escuro, e queria tirar aquela coberta. E as mães sempre diziam: não pode, fica quieta aí. E o suor descendo. Aquilo era um sofrimento. E você vontade de ir lá para fora brincar com os meninos. Quando é período de raia, então o menino aí que sofre mesmo. Mas passou a época do suador, você sarou da gripe, você está no outro dia correndo. Era só um período. Mas para quem é criança, para entender aquilo é difícil. Fazer uma criança tomar remédio, nós temos um exemplo aqui, né? Gente que reunia a família inteira. Você tem que tomar, senão você não sara, mas não tomava, fechava a boca assim, mas não tomava. Deu muito trabalho, viu? Jesus, eu não vou ler a passagem, é meio longa. Jesus teve 2 lockdowns na vida dele. Um é que ele teve que deixar o céu, abandonar a presença de Deus e vir nessa terra horrível, que cheia de sofrimento, violência e mal. E o segundo é que ele morreu e teve que ficar 3 dias sepultado, né? Parado, sem fazer nada, até ele ressuscitar. Ele poderia bem dizer ao Pai: não, eu não vou morrer, eu sou Deus, fiz homem, e morrer e ficar lá 3 dias lá. Mas ele obedeceu. Ele veio ao mundo, morreu de uma maneira muito triste, humilhante, não só fisicamente dolorida, mas muito humilhante. E ele ficou 3 dias sepultado. Foi um lockdown horrível. Se eu falar para você: ó, fica 3 dias lá no túmulo, lá, depois eu te tiro lá, sozinho lá, você vai achar horrível. E ainda bem que o túmulo era novo, né? Só tinha o corpo dele lá. Então não é coisa muito agradável.
Mas qual a consequência de você cumprir essas normas? Eu pus aí, lê para mim o título, do 9 ao 10, Efésios, né? Filipenses? Do 9 ao 11. Lê Filipenses de 9 ao 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então, o que aconteceu com Jesus? Depois ele ressuscitou, obedeceu, fez o lockdown que Deus deu para ele, os dois. Ele recebeu honra. Nós temos essa salvação, estamos falando de Jesus aqui, porque Jesus cumpriu a ordem de Deus. Porque Jesus foi obediente. Hoje nós estamos passando uma fase muito difícil, porque nós não temos obedecido. Jesus obedeceu, foi o exemplo de obediência. E hoje nós temos essa esperança, num mundo sem esperança, porque cremos em Jesus. Jesus, sendo Filho de Deus, veio ao mundo em forma de homem, deixou sua morada nos céus por um tempo, fez um lockdown celestial, depois morto 3 dias antes de ressuscitar. Um lockdown na vida terrena. 2. Para podermos ter a esperança da vida eterna, aceite Jesus em seu coração e livre da maldição da morte. Vamos aceitar Jesus, esse que fez o lockdown na vida dele. A vida aqui é muito curta. Quantos têm morrido cedo? A esperança nossa não pode ser aqui. Eu não posso estar só prometendo bens materiais. Deus faz um milagre na sua vida. Deus faz tudo. A gente orou. Antes de mais nada, nós oramos pelo seu problema. Mas aceitar Jesus para ter a vida eterna é o mais importante. A igreja não pode perder esse foco, que Jesus é o nosso principal alvo. E a vida eterna com ele. Conclusão, lê para mim. Na vida é necessário obedecer o lockdown de Deus e do ser humano para livrar-nos da morte. Amém. É necessário. Quer livrar da morte eterna? Aceite o lockdown de Deus, que é Jesus Cristo, que ficou 3 dias morto para ressuscitar, para nos dar esperança após a morte. E aceita do ser humano. Muito simples. Eu tenho obedecido o lockdown de Deus e do ser humano para me livrar da morte? Respondamos a nós mesmos. Vamos fazer oração? Pai da vida, em nome do seu Filho, em nome do seu Filho, me dê um coração obediente, me dê um coração obediente para respeitar o seu lockdown para respeitar o seu lockdown e do ser humano e do ser humano e ser salvo da morte. e ser salvo da morte. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. E Jesus abençoe a todos. Amém.